Olá pessoal, tudo bem? Então nessa aula nós vamos falar sobre arrays. Então, até agora nós trabalhamos com variáveis e essas variáveis podiam armazenar um único valor, um simples valor. Então elas eram consideradas variáveis simples. Quando nós precisamos armazenar mais de um valor em uma variável, então nós precisamos trabalhar com estruturas compostas. No caso, o array ela é uma estrutura composta. Ela permite com que nós armazenemos vários valores dentro dela. Então na realidade, um array em PHP ele é um mapa. E aí esse mapa ele vai ter chaves e valores. Para simplificar aí o entendimento do que é um array, eu coloquei aqui uma imagem do Excel e estou tentando relacionar o que seriam as chaves e o que seriam os valores. Bom, então a gente sabe que um array pode armazenar vários valores. Aqui em vermelho eu tenho os valores, valor 1, número 2, Ivan, 33. Então esses são os diversos valores que eu posso armazenar em uma variável. Só que para mim poder acessar esses valores que estão armazenados em uma variável, eu vou precisar de chaves, ou seja, vou precisar de índices. Vou precisar definir um número e dizer que aquele valor está associado àquele número ou àquela chave naquela variável. Então eu posso pensar que um array pode ser uma coluna, onde as chaves seriam 1, 2, 3 e 4, ou poderia pensar que o meu array é uma linha, tá? E aí as colunas A, B, C e D seriam as chaves. Bom, falando assim parece um pouco complicado. Vamos tentar olhar no código-fonte como que isso funciona. Bom, pessoal, então aqui eu estou já no NetBeans, tá? E aí vamos ver então como que eu faço para criar e para usar uma array em PHP. Existem várias formas, a gente vai ver algumas delas. Vamos lá, então, para a forma mais simples. Então, a primeira, eu vou criar uma variável, vou chamar aqui essa variável de array, e aí aqui eu vou colocar dentro dos conchetes as chaves. Então, aqui vem a chave 1, que recebe um valor, depois eu posso criar outras chaves com outros valores. Então, aqui a chave 2, chave 3, o valor 2 e o valor 3. Então, aqui eu criei um array que tem três valores, o valor 1, o valor 2 e o valor 3. O valor 1 está associado à chave 1, o valor 2 associado à chave 2 e o valor 3 associado à chave 3. Bom, como que eu faço para imprimir os valores desse array? Então, eu vou colocar aqui um echo, vou colocar o nome da minha variável, array, e aí eu vou dizer qual chave que eu quero imprimir. Eu quero imprimir o valor que está na chave ou no índice chave 1. Vou colocar aqui um BR para quebrar a linha e vou colocar aqui de novo para imprimir, então, que está na chave 3 agora. Então, ele vai imprimir para mim o valor 1 e o valor 2. Todos esses valores estão armazenados em uma única variável, então na variável do tipo array, tá? Só que essa variável agora ela tem repartições. Então, uma repartição ela tem o valor 1, que está armazenado no índice ou na chave 1. Na outra repartição, ela tem o valor 2 armazenado, que está associado à chave 2. E na outra repartição, tem o valor 3, que está associado à chave 3. Então, aqui nós criamos o array e aqui nós estamos simplesmente imprimindo o que existe dentro do array, nessas chaves, nessas posições, ok? Bom, então vamos testar. Vou vir aqui e vou abrir o array1.php. E aí ele mostrou para mim, então, tem o valor 1 e o valor 3, tá? Exatamente o que a gente tinha impresso. Se a gente pensar lá de novo no Excel, é como se eu tivesse aqui, uma coluna que armazena as chaves e aí uma outra coluna que armazena os valores. A hora que eu falei que eu queria mostrar o que estava dentro da chave 1, ele mostrou o valor. Na hora que eu pedi para mostrar o que estava dentro da chave 3, ele mostrou o valor 2. Então, são pares ordenados de chave e valor. Uma chave está sempre associada a um valor, ok? Muito bem. No exemplo do slide, eu tinha colocado aqui, então, os números das linhas, tá? Então, por exemplo, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. E aí, esses valores, tá? Valor 1, 2, Ivan, 33. A gente pode trabalhar do mesmo jeito, tá? Aqui eu estou trabalhando com chaves textuais, mas pode ser chaves numéricas também, não tem problema. Então, 1, 2, 3. Vou criar aqui mais uma posição 4. Então, agora eu tenho 4 valores. Igual está lá no slide, valor 1. Depois eu tenho o número 2, que é um número. Então, são valores diferentes, é heterogêneo. Aqui eu tenho Ivan e aqui eu tenho 33. Se eu executar isso daqui do jeito que está agora, eu vou ter um erro. Por quê? Porque essa chave 1 não existe aqui dentro do array, tá? Agora as chaves é 1, 2, 3 e 4. Não existe mais essa chave 1, então é diferente. Vamos testar para ver o erro, Então lá, vou executar, e aí ele vai falar para mim,
não foi definido, undefined, então não foi definido o índice, não existe o índice, não existe a chave 1. Então ele está reclamando, tá vendo? Realmente não existe mesmo, né? A gente trocou aqui, ó, não existe mais a chave 1. No entanto, se eu colocar aqui, ó, 1 e 3, por exemplo, o que ele vai imprimir? Na chave 1 tem o valor 1 e na chave 3 tem Ivan, tá? Então ele vai imprimir valor 1 e Ivan. Vamos lá? Atualizar, e ele imprimiu então o valor 1 Ivan. Eu posso realizar operações com essas variáveis normalmente, tá? Então, por exemplo, poderia criar aqui um soma e falar, eu quero somar o array que está na posição 2 mais o array que está na posição 4. O que ele está fazendo aqui? Ele está somando o valor 2, ou seja, o que está na chave 2, com o valor que está na chave 4, ou seja, 33. Então, 2 mais 33 é 35, e aí dentro da variável soma tem 35. Se eu mandar imprimir o valor da soma é soma. E aí então tem que dar 35. Lá, o valor dá ou é 35. Ok? Então, um array basicamente é uma variável onde você pode armazenar vários valores e aí esses valores vão estar associados a algumas chaves. Então, eu preciso dessas chaves ou desses índices para poder resgatar o valor, tá? Bom, se eu mandasse aqui tentar imprimir um array, ó, eu teria um erro. Então, a gente não pode imprimir um array inteiro. Posso imprimir os índices de um array, mas o array completo eu não consigo. Então, lá, dá um erro, tá? Não consigo imprimir um array como se fosse um string. Eu preciso imprimir os índices de um array. Mas eu poderia imprimir ele com vardamp. Então, por isso que eu falei que aqui esse comando é bem interessante, porque a gente consegue avaliar o valor de uma variável, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, um vardamp, ao invés de tentar imprimir um array, que é impossível, eu consigo ver exatamente o que tem dentro daquela variável. Então, vou salvar aqui, vou atualizar, e ele vai dizer para mim, ó, então, que naquela linha 14, então aqui, ó, na linha 13, 14, onde está o vardamp, essa variável array é um array mesmo, tá? Então, um array que tem size 4, ou seja, tem um tamanho de 4, tem 4 elementos, 1, 2, 3, 4, que a gente está vendo. No primeiro elemento, nós temos uma string, um texto, com este valor. No segundo, nós temos um inteiro com este valor. No terceiro, na terceira chave, na chave com índice 3, tem um texto, e na chave com índice 4 tem o valor 33. Ok? Então, é essa a ideia de vetor. Nós temos outras formas para criar vetores também. Bom, vou criar aqui um array 2, vou só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e aí para ficar igual ao do slide, nós havíamos visto que no slide que a gente tinha vetores com números, tá? E também nós tínhamos vetores com letras, então assim, os índices, perdão, com letras, né? Então as chaves podem ser letras também. Então aqui eu poderia trocar também o 1 por A, então pensando que seria, no caso do Excel lá, uma linha. Então agora se eu quero somar, mostrar aqui o que está na posição 1 e na 3, não é mais número, né? Se eu tentar fazer isso, a gente vai ter um erro, da mesma forma, então não existe a posição 1, e aí eu tenho que substituir então pela posição A, pela chave A, que era a chave A, que está dentro da chave A, valor 1, que está dentro da chave 3, que no caso agora é a chave C. Então, e aqui na soma, que está dentro da chave B, e aqui o que está dentro da chave D, tá? Então nós podemos, quando nós alteramos as chaves, nós também temos que alterar aqui. Então tem que tomar atenção com isso, saber sempre o que é o valor da chave. Vou atualizar de novo, e aí ó, ele mostrou para mim o valor 1, Ivan. Aqui ele não mostrou o valor da soma, né, porque nós havíamos tirado. Então vou mandar aqui ele mostrar de novo o valor da soma. Vou dar um atualizar. O valor da soma continua sendo 35, ele imprimiu o vetor, o array, e aí ele está falando que também tem 4 elementos, só que agora as chaves são A, B, C e D, tá? Na chave A tem este valor, na chave B tem este valor, na C tem esse, na D tem esse. Igual nós colocamos aqui, ó. Então na chave A tem o valor 1, na chave B o valor 2, na chave C Ivan e na chave D 33. Então aqui eu estou usando letras para chaves e aqui eu estava usando números para chaves. Posso trabalhar das duas formas, inclusive as duas ao mesmo tempo, ok? Bom, pessoal, então a ideia de array é essa. Na próxima a gente vai falar um pouquinho mais sobre array, então fica aguardando vocês. Até lá!